Então, na última aula, 2 semanas, alguns irmãos fizeram perguntas que a gente ficou de responder hoje. Então eu vou começar com essas 2 perguntas. Primeiro, alguém perguntou: Deus nos dá gratuitamente do seu Espírito, nós podemos perdê-lo? E eu queria convidar vocês a ir nos versículos 1 a 3. Hebreus 2, 1 a 3. Fala o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então essa é uma das inúmeras passagens no Novo Testamento que deixa claro que nós podemos perder o Espírito. Existe uma doutrina calvinista presente em alguns círculos religiosos que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Essa doutrina não bate com a doutrina bíblica. Nós temos o Espírito, recebemos o Espírito quando nos arrependemos e podemos perdê-lo. E essa escritura é uma das que deixa claro que isso pode acontecer. Outra pergunta foi a seguinte: antes de Pentecostes, o que movia o coração dos grandes profetas? Então, antes do Espírito ser dado lá em Pentecostes, o que movia o Espírito dos profetas? Vamos lá em João 16, versículo 8. Como nós falamos, o que aconteceu em Pentecostes, que foi único, foi que o Espírito, a partir daquele momento, passou a habitar nas pessoas. E aquilo era uma promessa a qualquer pessoa que se arrependesse e tivesse fé em Jesus. Mas antes de Pentecostes, o Espírito vinha frequentemente sobre as pessoas. O Espírito estava agindo, o Espírito é eterno. Assim como Deus e o Filho, o Espírito sempre existiu e sempre teve em ação nesse mundo. Então aqui em João 16, versículo 8, fala que quando ele vier, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui fala sobre 3 funções do Espírito Santo. Essas funções do Espírito Santo sempre existiram. O Espírito sempre estava lutando para convencer as pessoas do pecado, sempre lutando para ajudar pessoas a se arrependerem. E isso já existia antes de Pentecostes. Amém? Então o Espírito estava em ação, completamente em ação antes de Pentecostes. O que mudou? Que a partir de Pentecostes, todas as pessoas tinham a promessa de receber o Espírito Santo morando em si. Antes de Pentecostes, isso não era uma promessa para todas as pessoas fiéis a Deus. Então, Deus mandava o Espírito dele sobre as pessoas quando ele queria ungir, quando ele queria separar as pessoas para um propósito especial. E a gente viu que nem dependia, a pessoa nem precisava ser um homem ou uma mulher justo necessariamente para receber o Espírito. Às vezes até um homem injusto recebia o Espírito porque ele era separado para fazer determinada função que Deus queria, mas receber o Espírito não era sinônimo de viver uma vida justa com Deus. Hoje em dia, se alguém recebe o Espírito habitando dentro dessa pessoa, isso é sinônimo de viver uma vida que agrada a Deus, isso é sinônimo de ser um discípulo de Jesus. Então, vamos terminar aqui essas perguntas e depois ter as de hoje. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre línguas. Então, só fazendo uma breve retrospectiva, nós começamos falando as 2 primeiras aulas sobre milagres. Então, nós falamos sobre os milagres na Bíblia, o propósito dos milagres, a frequência dos milagres, por que houve momentos na história do povo de Deus onde houveram mais milagres do que outros. E tudo isso, por quê? Porque a gente se propôs a estudar nessas aulas os dons miraculosos do Espírito Santo. Então eu quero lembrar que falar em línguas, profetizar, o dom de curar, são dons miraculosos. Hoje em dia a gente pode perder facilmente a visão disso.
porque alguns círculos religiosos ensinam que isso deve ser algo tão comum e deve participar do dia a dia das pessoas, que a gente perde essa noção. Uau, eram dons miraculosos. E se a gente perder a noção e a visão do que a Bíblia ensina sobre milagres, a gente dificilmente vai conseguir compreender esse assunto e entender qual é o papel desses dons hoje no nosso dia a dia. Então, depois disso, nós falamos na aula passada sobre o que mesmo? Me deu um branco agora. Mas falamos sobre um outro assunto. E hoje nós vamos começar a falar sobre línguas, propriamente dita. E aí a gente vai tentar esgotar esse assunto hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre profecias. Já falamos um pouco sobre curas, as curas bíblicas. E isso, basicamente, na semana que vem nós vamos fechar o assunto e vamos fazer algumas perguntas que dizem respeito a como nós devemos encarar e tratar outras pessoas que acreditam que esses dons estão em operação hoje em dia e ter um pouco de perspectiva também sobre o lugar desses dons e a importância desse assunto na salvação de alguém e na nossa vida cristã em geral. Bem, falar em línguas. Língua, esse termo língua no Novo Testamento, ele vem do grego glossa, que quer dizer língua, linguagem. A palavra glossário, por exemplo, vem dessa raiz. Na Bíblia, esse termo ele é sinônimo, ele quer dizer falar em línguas estrangeiras. Quer dizer que quando você falava em línguas, você falava em uma língua que outras pessoas falavam, mas que você pessoalmente nunca tinha tido o privilégio de aprender. Era como se alguém começasse a falar em línguas agora, você começasse a falar em japonês, ou em mandarim, ou em grego. Você estava tendo um dom miraculoso, você estava falando em uma língua que você nunca havia aprendido e que o Espírito estava te dando a capacidade de falar e de entender. Olha aqui em Atos 2, vamos ler aqui 3 passagens que evidenciam isso daí. A primeira vez que a Bíblia fala, no Novo Testamento fala sobre alguém falando em línguas. Atos 2, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então isso daqui eram homens e mulheres que tinham vindo de regiões do mundo conhecido e que estavam ouvindo aqueles galileus falando em suas línguas. Eram vários, porque vários homens e mulheres de diferentes lugares estavam ouvindo a sua língua sendo reproduzida. Outra passagem que evidencia que essas línguas eram línguas conhecidas e faladas na época. 1 Coríntios 14, versículo 10. 1 Coríntios 14, versículos 10 e 11. Fala o seguinte: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Não é assim que a gente se sente quando vem alguém com quem a gente não consegue se comunicar? É um estrangeiro, não consegue falar conosco e vice-versa. E uma última passagem, Marcos 16, versículo 17. Fala o seguinte: estes sinais, Jesus está dando a grande comissão aos discípulos, e aqui em Marcos 16, 17, a Bíblia fala: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, a evidência do Novo Testamento aponta decisivamente para que línguas são línguas conhecidas, faladas. E aí vamos lidar com algumas passagens que os pentecostais usam para dizer que não, essas línguas podem ser línguas que nenhum ser humano fala.
Aqui em 1 Coríntios 13, versículo 1, é a talvez mais famosa. Em 1 Coríntios 13, versículo 1, a Bíblia fala o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Bem, Paulo aqui nessa passagem de 1 Coríntios 13, ele está usando diversas hipérboles. Hipérbole é uma figura de linguagem que é um exagero, para fazer um ponto. Assim como Jesus falou, olha, se você tiver fé, você vai dizer para essa árvore, saia daqui e se jogue no mar. Isso é uma hipérbole. Não há conhecimento de nenhuma árvore que tenha se levantado e sido jogada no mar. Jesus está dizendo, se você tiver fé, tudo vai ser possível para você. Ele não está querendo dizer literalmente que uma árvore vai sair do chão e vai ser jogada no lago. Aqui em 1 Coríntios 13, o mesmo está acontecendo. Paulo está usando de hipérboles para comunicar o ponto. Ele está falando, olha, nem que você falasse línguas extraordinárias e que você tivesse o dom do conhecimento e que você tivesse muita fé e que você se sacrificasse ao ponto de queimar o seu corpo. Mesmo essas coisas incríveis, se elas pudessem acontecer, se fossem possíveis de acontecer isso, se você não tiver amor, nada disso vale. Então o ponto de Paulo é enfatizar que o amor é essencial. Ele não está querendo dizer necessariamente nem que existe língua de anjos. Quanto mais, se existissem, que nós seríamos capazes de falar nessas línguas. E pegar uma passagem no meio de um contexto tão poético e interpretar isso literalmente e dizer que, olha, está vendo aqui, Paulo está ensinando que existem língua de anjos, isso é ser desonesto com as Escrituras. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas mesmo que existissem língua de anjos, o que a Bíblia ensina sobre a língua de anjos? Bem, eu não vou ler essas passagens, mas eu vou colocar aqui para você anotá-las. Gênesis 16, do 7 até o 11. Não sei se vai aparecer aqui atrás. Tá aí, Gu? Gênesis 16, do 7 ao 11. Gênesis 21, 17. Gênesis 22, do 11 ao 15. E Gênesis 31, 11. Então vou repetir. Gênesis 16, do 7 ao 11. Está aqui atrás. Então, todas essas passagens aqui, elas mostram anjos falando com seres humanos. E os seres humanos parecem entender perfeitamente o que Deus está falando. Se falar em língua de anjos... Então, Gênesis 16, do 7 ao 11, para quem não está podendo enxergar. Gênesis 21, 17. Gênesis 22, do 11 até o 15. Gênesis 31, 11. Aí, Números 22, 34 a 35. Juízes, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Juízes, capítulo 5, versículo 23. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Juízes capítulo 13, versículo 3, e muitas outras. Eu parei aqui porque já era suficiente, mas se você fizer uma pesquisa numa Bíblia online, anjos ou anjo, e aí vai seguindo os resultados, você vai ver quantas passagens há onde anjos falam com seres humanos e seres humanos falam com anjos. Se de fato existe uma língua específica de anjos, a gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe: anjos se comunicavam com seres humanos em linguagem inteligível para os seres humanos. Ou seja, essa noção de que anjos falam de forma embolada e de que anjos falam de forma enigmática, isso não é uma noção bíblica. Isso é uma noção extra-bíblica, é uma noção que vem de outros lugares que não a Bíblia. Outra passagem que muitos religiosos usam para ensinar que línguas podem ser linguagens enigmáticas e crípticas. Irmãos, eu queria pedir, será que a gente conseguiria colocar as crianças em um outro canto? Porque eu acho que está atrapalhando vários de nós e está me atrapalhando um pouquinho, me concentrar. Talvez se eles forem para um cantinho ali atrás.
Vamos lá, 1 Coríntios 14, versículo 2, fala o seguinte: pois quem fala em uma língua não fala aos homens. Então 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então aqui no versículo 1, se a gente ler o versículo 1 de 1 Coríntios 14, a gente vai ver que Paulo não está defendendo falar em línguas. Na verdade, todo esse capítulo, de capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de Coríntios, é uma apologia à ordem, ao amor. Os coríntios falavam em línguas, é verdade. E a gente vai falar sobre isso um pouco. Mas Paulo está falando, vocês estão falando, usando os dons miraculosos do Espírito de uma forma que não é proveitosa. E Paulo está repreendendo e ensinando eles a usarem esses dons de uma forma que fosse proveitosa. E Paulo aqui está fazendo o ponto dele. Ele não está defendendo falar em línguas, ele está simplesmente dizendo que quando alguém fala em línguas e não há outra pessoa para interpretar, ele fala de uma maneira que não é compreensível, e isso não é bom. E o fato de uma pessoa falar sozinha em línguas não torna o falar em línguas mais proveitoso do que se falar em comunidade. Paulo está continuando dizendo, olha, mesmo que você fale sozinho, se você fala em algo que você não entende, isso não está sendo bom para você. Mais tarde ele fala, alguém precisa interpretar. Sua mente, seu espírito está ativo, mas sua mente está improdutiva. E a gente vai ler isso, se eu não me engano. Ele não está fazendo uma apologia, ele não está defendendo que a gente torne nossa mente infrutífera. Ele está dizendo, não está utilizando, ao falar em línguas, se você não entende o que você está falando, você não está utilizando todo o seu ser para se comunicar com Deus, para adorar a Deus. E isso não é bom. Esse é o ponto de Paulo aqui. O mesmo ponto está aqui no versículo 13. 1 Coríntios 14, versículos 13 e 14. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar, tanto na comunidade de discípulos, quanto sozinho. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Isso não é uma vantagem, irmãos. Muitos neopentecostais, eles afirmam que isso daqui é uma vantagem. É isso aí, você está se comunicando de uma forma muito sobrenatural com Deus, sua mente nem está funcionando. Não, Paulo está dizendo exatamente o contrário. Olha, não é bom ter a mente infrutífera. Se você quer se comunicar com Deus, use todos os recursos, o espírito, as emoções e a mente também. Em 1 Coríntios 14, versículos 18 e aí o 39. Paulo fala, 1 Coríntios 14, 18 e 39. Eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Então esses dois versículos, eles são usados pelos neopentecostais em defesa de que nós não devemos proibir o falar em línguas e que esses dons ainda existem hoje em dia. Realmente, irmãos, se esses dons existem, então a gente tem uma direção clara na Bíblia de que nós não devemos proibi-los, contanto que haja alguém para interpretá-los. Se alguém começar a falar em línguas sem um intérprete, é proibido isso. Alguém só deveria falar em línguas sozinho ou em comunidade, se é capaz de interpretar, ou se há outra pessoa que seja capaz de interpretar. Mas isso não prova que esses dons ainda existem. Paulo deu um comando, uma ordem para os coríntios, e aqueles dons existiam lá, mas esse argumento não mostra se eles existem ou se eles deixaram de existir. Só mostra que na comunidade dos coríntios, onde esses dons existiam, não era para falar em línguas de uma forma que não fosse ordenada. O contexto dessa passagem era falar em línguas onde não havia um tradutor. E se ninguém entende o que está sendo falado, então o que está sendo falado é um mistério. E os pentecostais, eles usam essas duas passagens para defender o entendimento de que há duas manifestações de se falar em língua. Uma, onde línguas verdadeiras são faladas, como a gente tem explicado aqui, e outra em que línguas estranhas são faladas, línguas em que nenhum ser humano compreende. Agora, o interessante dessa doutrina é o seguinte: se havia duas línguas no primeiro século, por que só sobreviveu uma? Por que só a linguagem êxtase
teria sobrevivido ao longo dos séculos. Cadê o dom de falar em línguas verdadeiras? Quem já noticiou ou ouviu alguém falar em uma língua que nunca tem aprendido de verdade? E aí colocado uma pessoa nativa daquela língua para falar, ele falou exatamente isso, e ele falou corretamente. Porque se Deus vai dar um dom a alguém, a gente supõe que esse dom vai ser verdadeiro e vai ser efetivo. Então se alguém vai falar direito. Vai falar de forma que seja compreensível por alguém que fale aquela língua naturalmente. Por que esse dom não sobreviveu? Os pentecostais usam isso de forma muito interessante para a própria doutrina deles. Não somente o dom de línguas em êxtase, o blá blá blá, o que não é compreensível por ninguém, sobreviveu ao longo dos séculos. Na verdade, o que a gente sabe sobre falar em línguas tem sido estudado por décadas, desde 1900, e eu vou falar um pouquinho da história do falar em línguas na história do cristianismo. E esse movimento de que falar em línguas é um falar em êxtase, ele é relativamente novo na história do cristianismo. Antes de 1900, em dois momentos pontuais, pessoas apareceram falando em êxtase, dizendo que aquilo era falar em línguas. Mas essa doutrina de falar em línguas de forma... isso tem sido comum desde 1900, mais ou menos. Ou seja, faz mais ou menos 100 anos, 100 e poucos anos, que isso é uma realidade no panorama cristão. E a conclusão dos estudiosos nesse último século é consistente. Essa linguagem, linguisticamente falando, não faz sentido. Pessoas têm sido analisadas, estudiosos têm ido a igrejas, têm gravado pessoas falando em língua e têm estudado esse linguajar e colocado métodos científicos para examinar que fenômeno é esse que está acontecendo. As conclusões de estudiosos brasileiros e estrangeiros é que essas linguagens são compostas de sílabas e sons parecidos com os da língua materna de quem está falando. É um comportamento que pode ser aprendido, especialmente num ambiente onde há muita pressão para que a pessoa se conforme àquele comportamento. Falar em línguas do modo como muitos pentecostais acreditam que deve ser falado, ou que pode ser falado, é um comportamento que pode ser simulado. Pessoas frequentemente falam em línguas, reconhecendo que eu tô fingindo, eu tô me esforçando para falar dessa forma. E não há diferença entre as pessoas que simulam e que dizem que estão tendo uma manifestação natural. Falar em línguas é composto quase inteiramente ou inteiramente de neologismos, ou seja, palavras que não existem em qualquer língua, palavras que pessoas inventaram ali na hora. São sons sem sentido, mas foneticamente estruturados, que são percebidos por quem os fala como sendo uma língua verdadeira, mas que não possuem similaridade com qualquer língua, viva ou morta. Então, isso são conclusões de pessoas da área de linguística, que examinaram e têm examinado consistentemente o falar em línguas e têm chegado a essas conclusões. Na verdade, historicamente, o fundador moderno do pentecostalismo é um homem que se chama Charles Fox Parham. Ele ensinava em 1900, lá em Kentucky, nos Estados Unidos, ele ensinava que o falar em línguas era uma manifestação do batismo do Espírito Santo. Eu lembrei, semana passada a gente falou sobre o batismo do Espírito Santo. Mas ele acreditava que o falar em línguas, consistente com a Bíblia, era falar em uma língua estrangeira. Ele tanto acreditava nisso que, quando ele começou a ver pessoas falando em línguas de uma forma em êxtase, ele acreditava que aquilo era línguas estrangeiras de verdade. E ele enviou missionários ele enviou algumas dessas pessoas para missão, acreditando que esse dom de falar em línguas iria ajudar os missionários a se comunicarem com os povos nativos de outros lugares. E obviamente ele foi frustrado, porque as pessoas chegaram lá e não eram os idiomas compreendidos pelos povos nativos. E começou a se dar conta de que então tem alguma coisa que não está batendo aqui. Supostamente uma das alunas desse homem falou em chinês em 1900, e outros alunos, incluindo Charles, eles também tiveram essa experiência de falar estaticamente poucos dias depois. E eles enviaram missionários para lugares como Índia e para países na África, com essa crença de que eles conseguiriam se comunicar nativamente com o povo. E isso gerou frustração. E levou anos para que seguidores desse Charles, eles
viessem com a nova doutrina de que falar em línguas era um dialeto misterioso, de que não eram línguas compreensíveis por nenhum ser humano, era uma língua que nenhum ser humano compreenderia. Bem, vamos voltar para 1 Coríntios 13, versículo 8. 1 Coríntios 13, 8 fala o seguinte: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Bem, todo mundo concorda nessa escritura de que os dons miraculosos vão cessar em algum momento, porque é muito óbvio para um leigo e para um estudioso o que essa escritura quer dizer. A grande pergunta é quando os dons miraculosos cessariam. A gente vive numa época em que eles já cessaram, ou essa época em que eles vão cessar ainda está por vir e os dons estão ainda presentes no nosso meio? Essa é a pergunta que divide muitos de nós. Então, em 1 Coríntios, vamos continuar lendo aqui no versículo 9. 1 Coríntios 13, versículos 9 ao 11. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então tá bom. O que é esse perfeito do versículo 8? Do versículo do 9 até o 11. Quando vier o que é perfeito. Perfeito é teleion no grego. E ele tem 3 significados. Ele pode significar algo maduro, ele pode significar algo completo, ou ele pode significar algo perfeito. E qual é desses 3 significados? O significado da passagem específica precisa ser determinado pelo contexto. E Paulo faz o contraste aqui entre a infância e a fase adulta da vida. Fala, quando eu era menino eu agia de uma forma, e agora que eu sou homem, que eu cresci, eu falo de outra forma. E quando crianças a gente é imperfeito, a gente tem muitas falhas, não é verdade? Mas a gente se torna perfeito quando cresce? A gente deixa de ter falhas quando se torna adulto? Não. Então, dificilmente teleion aqui é perfeito no sentido de ausência de falhas, porque Paulo não está contrastando o que tinha falhas e o que não tinha falhas. Paulo está contrastando o que é imaturo e o que se torna maduro em algum momento. Porque quando a gente cresce, a gente alcança a maturidade, a gente alcança a completude em várias áreas de nossa vida. E isso parece implicar aqui que o que estava em jogo era algo incompleto, era algo que ainda não tinha se formado, algo que não tinha ainda tudo o que precisava ter. O que estava incompleto? Bem, as escrituras certamente estavam incompletas. Não só elas nem haviam sido escritas ainda completamente, mas elas não haviam ainda sido juntadas e transmitidas para a maior parte dos cristãos. Nos próximos séculos isso viria a acontecer. As escrituras terminariam de ser escritas e até o final do século IV, lá por 300 e pouco, é razoável, historicamente, o entendimento de que as escrituras haviam sido reconhecidas, ou seja, a gente sabia quais eram os livros que haviam sido inspirados pelo Espírito, e isso era reconhecido entre os cristãos. E de acordo com essa interpretação, a igreja, aqui quando Paulo escreve essa carta, ela estava numa fase de criança, ela estava em um momento onde havia incompletude, e ela tinha seus apóstolos como guardiões da igreja, justamente porque as escrituras ainda não estavam completas. Os apóstolos eram os guardiões, eram os mensageiros, até que as escrituras estivessem completas e houvessem sido reconhecidas como a palavra de Deus. E por isso também a necessidade de apóstolos acaba depois que isso se coloca em lugar, porque os fundamentos já haviam sido colocados e o que resta para nós eram os instrumentos que poderiam dar continuidade a algo que já havia sido estabelecido. Bem, mas a gente não consegue ser honesto com essa escritura se a gente não reconhecer que outras pessoas interpretam essa escritura de forma diferente. Outras mentes inteligentes, mentes honestas e talvez até mentes que sejam cristãos de fato. Elas interpretam essa escritura de 1 Coríntios 13 como
se referindo à segunda vinda de Cristo, por exemplo. Quando vier o que é perfeito, quando Jesus Cristo voltar, então o que é imperfeito, essa fase em que a gente vive até Jesus voltar, isso vai acabar, e aí os dons vão acabar. Uma coisa é certa, teleios, é usado, essa palavra perfeito, é usada 17 vezes no Novo Testamento, e ela nunca se refere aos céus. Nunca está falando, quando vier o que é perfeito, se referindo à segunda vinda de Jesus, ou se referindo aos céus. Mas é possível que nessa escritura especificamente ela se refira. Eu estou dizendo isso porque a gente não está em um lugar aqui onde dá para a gente ser muito dogmático, irmãos, onde a gente pode afirmar isso sem sombra de dúvidas, é o que a Bíblia ensina. Para mim é o que faz mais sentido ensinar, e bate com todo o resto das escrituras, mas pode ter outra interpretação, e vamos ser humildes, onde a Bíblia não fecha completamente um assunto. Vamos ter as nossas convicções, mas vamos ter um respeito por quem pensa de forma diferente, e não vamos encontrar brigas aqui para nos dividirmos sobre essas questões. Bem, a história do cristianismo, a gente precisa, como foi ao longo dos séculos, o entendimento das igrejas de que os dons em línguas cessaram ou não cessaram. Eu vou ler aqui alguns mestres, especialmente nos primeiros séculos da era cristã, quando a igreja ainda era muito quente e irmãos realmente viviam o que eles falavam e o que eles pregavam. Olha o que Ireneu escreveu em 180 depois de Cristo. Como ainda ouvimos, então Ireneu em 180 depois de Cristo, 1 ou 2 gerações depois dos apóstolos. Como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem o carisma profético. Então ele está falando, carisma é dom. Então ele fala, ainda existem irmãos que possuem o dom profético e que pelo Espírito falam em todas as línguas, revelam as coisas escondidas dos homens para sua utilidade e expõem os mistérios de Deus. Então a gente vê aqui que em 180, uns 80 anos, possivelmente 70 anos depois da morte do último apóstolo, que a gente acredita que foi João, que deve ter morrido por volta de 100 e pouco depois de Cristo, a gente vê um homem que tinha uma grande influência sobre as igrejas, dizendo que ainda existiam esses dons na igreja. Por volta dessa mesma época, apareceu um movimento liderado por um homem chamado Montanus, que era acompanhado de 2 mulheres, a quem ele chamava de profetisas, e eles declaravam, os 3, especialmente as 2 mulheres, falar em profecias, e faziam isso em êxtase, faziam isso aparentemente da mesma forma como muitos neopentecostais fazem, falando de forma não compreensível pelas pessoas, e a igreja os denunciou como hereges. Olha o que Eusébio fala, ali foi, dizem, que um recém-convertido à fé chamado Montano, saindo contra o inimigo com a paixão desmedida de sua alma ambiciosa, ficou à mercê do Espírito e de repente entrou em arrebatamento convulsivo, como se possesso, em falso êxtase, e começou a falar e proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão desde a igreja primitiva. Eusébio falou isso por volta de 175, 180 depois de Cristo. Ou seja, ele está denunciando um movimento, na mesma época em que Ireneu diz que ainda existem dons proféticos na igreja, ele está denunciando como herege um movimento que fala em línguas, em palavras estranhas, fala em êxtase, como se estivesse numa convulsão. Não é exatamente isso que está acontecendo por aí nas igrejas neopentecostais? Pessoas arrebatadas no espírito, caindo em êxtase, falando, quase que parece que hipnotizadas, e falando em línguas de uma forma que jamais alguém consegue compreender. Outro achado sobre as línguas: dificilmente uma língua, um discurso em línguas é interpretado de uma forma consistente por 2 pessoas de forma independente. Ou seja, coloque alguém falando em línguas, como os pentecostais falam, e 2 pessoas que não se comunicam, que dizem ter o dom de interpretação, e pergunte a ela o que a pessoa falou, e pergunte separadamente a outra pessoa o que a mesma pessoa falou,
e não bate a interpretação. E mesmo que essa pessoa tivesse o dom da interpretação, bem, esse dom viria de Deus. Então, Deus não é um Deus de mentira. Deus daria o dom à pessoa de falar e daria o dom de interpretar o que foi falado. Por que duas pessoas, supostamente com o dom da interpretação, não conseguem falar a mesma coisa que foi falada? E eu não estou falando essas coisas para tirar sarro dos pentecostais, ou para... E a gente não deveria ter esse espírito, mas a gente precisa analisar a evidência do que se ensina por aí. Olha o que os patriarcas cristãos falaram sobre o assunto da cessação dos dons miraculosos, inclusive das línguas. João Crisóstomo, em 344 depois de Cristo. Bem, ele viveu de 344 a 407, falou isso durante algum momento da vida. A passagem inteira, ele está falando sobre 1 Coríntios 12, é muito obscura, mas a obscuridade é produzida por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação, fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. É o que João Crisóstomo, um dos líderes patriarcas da igreja, falou. Agostinho, também no 4º século, nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os crentes e eles falaram em línguas que não haviam aprendido, conforme o Espírito concedia que falassem. Estes foram sinais adaptados ao tempo, pois aquilo foi o sinal do Espírito Santo em todas as línguas, idiomas, para mostrar que o Evangelho de Deus era para ser espalhado a todas as línguas sobre a terra. Isso foi feito por um sinal, e o sinal findou. E por último, Teodoreto de Ciro, também falando no 4º, no 5º século. Em tempos antigos, aqueles que aceitaram a divina pregação e que foram batizados para sua salvação, receberam sinais visíveis da graça do Espírito Santo trabalhando neles. Alguns falaram em línguas que eles não sabiam e que ninguém lhes havia ensinado, enquanto outros realizaram milagres ou profetizaram. Os coríntios também fizeram essas coisas, mas não usaram os dons como deveriam ter usado. Eles estavam mais interessados em se mostrar do que em usar os dons para a edificação da igreja. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada por aqueles que são julgados dignos do santo batismo, mas não pode assumir a mesma forma que possuía naqueles dias. Então ele está falando aqui, quem hoje é batizado recebe o Espírito, mas não recebe a mesma manifestação do Espírito que era recebida naqueles primeiros dias, naquela época. Então, alguém pode falar em línguas hoje? Bem, se você ouvir alguém falando em uma língua que nunca aprendeu e que seja uma língua verdadeira, então você acabou de presenciar um milagre. Porque é milagroso, é miraculoso alguém falar em uma língua que nunca aprendeu. Deus pode fazer isso? Pode. Deus se reserva o direito de operar milagres onde e como Ele quiser. E se Ele já fez isso em algum momento, Ele pode fazer isso novamente. Agora, se você ouvir alguém falar em êxtase, palavras que foneticamente não significam algo, pessoas que estão em êxtase, em convulsão e arrebatadas pelo Espírito, isso é falar em línguas? Não. Biblicamente, isso não é falar em línguas. E essa pessoa está tendo uma experiência que, com quase toda probabilidade, é psicossomática e é algo que pode ser induzida em um ser humano. Milagres continuam sendo ocorrências raras, ou então eles deixaram de ser milagres. O entendimento pentecostal, não dá para a gente firmar e bater o martelo sobre se todo mundo que está falando em línguas está fingindo, apesar de acreditar. Eu não estou chamando essas pessoas de não sinceras, mas não dá para a gente bater o martelo se isso vem ou não vem do Espírito. Mas o que dá para a gente bater o martelo é nas evidências bíblicas. A doutrina pentecostal diz que todo cristão é capaz de falar de forma consistente em línguas. Isso não bate com a doutrina bíblica. Biblicamente, milagres eram e continuam sendo raros, continuam sendo ocorrências sobrenaturais que vão contra as leis biológicas, as leis fisiológicas, as leis químicas e as leis físicas. E se a gente começa a dizer que todo mundo aqui pode realizar um milagre consistentemente, esse milagre perdeu o significado de um milagre. Se a gente presencia alguém falando em línguas, o que a gente deve fazer? Interromper, expulsar, tratar esse irmão ou essa irmã possivelmente como não cristão?
Se a gente ouve alguém comunicar para a gente, ou falar para a gente que fala em línguas, ou que já falou em línguas, você deve chamar essa pessoa de mentirosa e falar, não, isso não... Olha, uma coisa que eu aprendi, a gente não põe experiências das pessoas em xeque. A pessoa teve a experiência e você não estava lá. Então, você pode até debater a interpretação da experiência, mas você não pode debater a experiência em si. Eu fiz isso, ou aconteceu isso comigo. Não, não aconteceu. Isso é arrogante. A gente pode conversar com a pessoa. O que leva você a crer que a interpretação desse evento é essa? Será que não existem outras causas? Vamos estudar o que a Bíblia ensina sobre isso. Irmãos, a gente pode ganhar qualquer ser humano para a doutrina bíblica com amor, com paciência, mas com muita firmeza também. Nunca em nome de amor a gente deveria deixar o que a Bíblia ensina de lado. A gente deve debater ideias, a gente não precisa debater pessoas, mas a gente deve debater ideias. E hoje o mundo diz que a gente deve tolerar tudo. Não devemos tolerar tudo. Nós devemos tolerar todo tipo de pessoa. Pode ser a pessoa que você menos gosta, ou a pessoa que tem aqueles pecados que mais te irritam. Tolere essas pessoas, mas não tolerem o estilo de vida que qualquer pessoa diz ser certo, ou não tolere as ideias que pessoas dizem ser corretas à luz da Bíblia. Converse, debata, abra a Bíblia, tente convencer os outros do que a Bíblia ensina e do que você crê ser correto. Falar em línguas que não sejam verdadeiras é pecado? Eu não acredito que seja necessariamente pecado. No entanto, o que está por trás dos dons miraculosos e de grande parte do movimento neopentecostal tem uma tendência a nos afastar de Deus. Sabe, biblicamente, do começo ao fim, pessoas constroem e mantêm um relacionamento com Deus por meio da obediência. A obediência é uma obediência de todo o coração, não é uma obediência externa, onde eu faço as coisas, onde eu estou fisicamente presente, mas meu coração não está lá. Você está lá fisicamente e você luta para o seu coração estar lá também. Essa é a única obediência bíblica. Então, um relacionamento com Deus é construído por meio na obediência. E os dons, a busca por dons e a busca pelo sobrenatural nos desvia desse foco na obediência. Eu estou bem com Deus se eu falo em línguas. Eu estou bem com Deus se eu tenho um milagre, ou se eu tenho uma convulsão, ou se eu tenho... E isso não é o parâmetro bíblico para nós ajudarmos nós mesmos e outras pessoas a estarem bem com Deus. Então, é isso. Perguntas. E aí semana que vem nós vamos falar sobre profecias. Isso vai ser um pouco mais curto e a gente vai ser mais curto porque, honestamente, é mais fácil de analisar esse assunto à luz da Bíblia. E a gente vai fechar o assunto dessas 5 aulas. Então, se você tem alguma pergunta, manda ver. Quando as pessoas recebiam os dons e como isso acontecia? Ótima pergunta. Na semana que vem nós vamos ver isso também. A gente vai ver como esses dons então chegaram às pessoas e como eles eram transmitidos. E isso faz parte do nosso entendimento de por que esses dons existem ou não existem hoje. Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Porque Paulo manda buscarmos com dedicação os dons espirituais em 1 Coríntios 14, 1 a 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 1, vamos abrir aqui. Primeira Coríntios 14, 1 fala: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E aí no versículo 12 ele fala:
Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Bem, o ponto aqui de Paulo, nos capítulos 12, 13 e 14, era ajudar a igreja de Coríntios a edificar uns aos outros. Na verdade, toda a carta de Coríntios tem como centro, epicentro, o capítulo de 1 Coríntios 13. Tudo que Paulo fala nessa carta converge a vocês precisam viver uma vida de amor. E o que Paulo está ensinando para eles é o falar em línguas, o exibicionismo, o querer se mostrar sensacional não é amor. Se vocês querem dons espirituais, busquem a profecia, porque a profecia é compreendida pelos outros e ela edifica os outros. Os dons não são para o seu próprio uso, os dons foram dados a vocês para que vocês ajudem outras pessoas. Então por isso Paulo está falando aqui no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 12, busquem os dons mais espirituais, Coríntios. Parem de querer, parem de pensar só em vocês, pensem nos outros, pensem no que vai ajudar o outro e não no que você acha que ajuda você mesmo. Se o dom de língua já passou, isso significa que o dom de profecia também já passou? Eu acredito que o dom de profecia já passou. E a gente vai estudar isso na semana que vem. Se alguém simula, entre aspas, falar em línguas, por que isto não seria pecado? Porque eu acredito que várias pessoas, elas não estão intencionalmente simulando falar em línguas. Eu acredito que muitas pessoas estão sinceramente falando em línguas, achando que isso é uma manifestação do Espírito. Por isso, eu acho que isso não seria pecado. Certamente, se alguém sabe que está simulando e continua fazendo, isso é pecado, porque isso é um engano, e engano é uma espécie de mentira. Então isso seria pecado. Mais perguntas? Se tem alguém com mais pergunta e puder, você pode ajudar, Marcelo? Se temos os dons do Espírito Santo após o batismo, como fazer para usarmos melhor esses dons? Bem, se a gente seguir as instruções de 1 Coríntios 14, a gente vai se dar bem na vida espiritual. Você recebeu os seus dons, miraculosos ou não, para servir outras pessoas. Obviamente, ter dons nos ajuda. E Deus não tem problema em você receber dons e isso servir você mesmo. Alguém recebeu o dom de encorajar, alguém recebeu o dom de ganhar dinheiro, outro recebeu o dom de ser um evangelista. Esses dons nos ajudam. Mas a gente precisa entender que os dons não foram dados para servir a você. Eles foram dados para servir outras pessoas. Então a primeira pergunta que a gente deveria se fazer é: quais dons eu tenho? Quais dons Deus me deu? E segundo, como eu vou servir outras pessoas usando esses dons? E se na primeira pergunta você está engasgado, eu não sei que dons eu recebi. Sabe uma das maneiras mais efetivas de você descobrir os dons que você recebeu? Você precisa ter a disposição de ir de fazer coisas. Sabe, se você vai descobrir se você é bom com crianças, vá servir na nova geração. Será que eu sei liderar? Tente liderar uma igreja em casa. Será que eu sei encorajar? Vá ter tempos com as pessoas e vá descobrir quais são as necessidades dos outros. Sirva. Ache oportunidades de servir. Eu vejo que uma boa parte das pessoas que ficam presas ao longo dos anos, mas eu não tenho dons, eu não sei quais dons eu tenho, são pessoas que não estão focalizadas em servir os outros. Quando a gente serve, a gente descobre que a gente não é tão bom em alguma coisa, a gente é melhor na outra coisa, e aí a gente usa aqueles dons onde a gente recebeu uma ajuda de Deus para servir as pessoas. Então, como descobrir seus dons? Vá fazer alguma coisa. Não fique aqui na igreja sentado, ouvindo uma aula, domingo após domingo. Ouça a aula, mas faça algo também. Saia para servir, assuma uma responsabilidade. Há cristãos aqui que estão precisando da sua ajuda. Vá fazer algo, e aí Deus vai mostrar para você quais são seus dons. Nós falamos pouco do Espírito Santo, porque temos receio de nos tornarmos pentecostais. Bem, quando você vive sua vida, a pergunta é basicamente: será que a gente fala pouco do Espírito Santo porque a gente tem medo de se tornar pentecostal? Eu acredito que em parte isso é verdade, mas a gente precisa lutar contra isso. O Espírito faz parte integral da nossa vida como cristão. O Espírito está em nós, Ele age em nós.
Um discípulo verdadeiro, ele é guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é algo pentecostal, é algo bíblico. Todos nós devemos ser guiados pelo Espírito. Nós devemos ouvir a voz do Espírito. A voz do Espírito nunca fala em contradição com o que a Bíblia ensina. Então, se você ouvir uma voz do Espírito, ou se você acha que foi guiado pelo Espírito, e isso está indo contra a Bíblia, é mentira. Não é o Espírito que está falando com você, porque o Espírito nunca entra em contradição com Ele mesmo. Foi Ele que escreveu a Bíblia. Então Ele não vai mentir, Ele não vai se contradizer. Então, não vamos ter medo, irmãos. Qualquer coisa que é feita com medo não vai produzir frutos espirituais. Não vamos ter medo de nos tornar pentecostais. Vamos aproveitar tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito. E vamos acreditar e ter o conforto que o Espírito Santo dá a cada um de nós, amém? E vamos ver os desvios e os exageros da turma pentecostal e vamos combater esses desvios e exageros. No Manual do Discípulo é afirmado que hoje não existem os dons miraculosos. Isso não deveria ser mudado? Talvez nós deveríamos fazer uma revisão. Mas eu quero deixar claro, se eu não tenho sido claro, que eu acredito que os dons miraculosos não existem hoje. Isso é diferente por dons miraculosos. O que eu quero dizer? Que Deus dá dons às pessoas para consistentemente operarem milagres. Por meio de falar em línguas, por meio de profetizar, por meio de curar pessoas. Eu acredito que isso vai contra o que a Bíblia ensina. Então eu não sei se você não entendeu a minha posição até aqui, mas talvez se a gente vai revisar essa afirmação no Manual do Discípulo, é uma questão de estética, porque essa afirmação eu acredito que é verdadeira. Eu acredito que os dons miraculosos do Espírito Santo não existem mais hoje, o que não quer dizer que Deus não possa fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre, mas a doutrina ou a crença de que alguém consistentemente pode realizar um milagre e de que esses dons estão disponíveis para qualquer cristão, eu acho que isso vai frontalmente contra o que a Bíblia ensina sobre milagres. É eficaz orar constantemente pela sensibilização de nossos corações e mentes por meio do Espírito? Eu acredito que é muito eficaz. Olha, para ser honesto com você, muitas pessoas vêm perguntar ou ao longo das conversas mostram dúvida se eu posso orar por isso ou por aquilo. Irmãos, você pode orar por qualquer coisa. Pode ser o pedido mais estranho do mundo. Você pode pedir a Deus por isso. Você pode falar qualquer coisa com Deus. Ele é seu Pai. Não há nada trivial demais para você pedir a Deus. Algumas pessoas falam, eu oro por vaga de estacionamento. Aí outras pessoas falam, nossa, você é tão mundano. Não é mundano orar por uma vaga de estacionamento. Se essa é a sua fé, de que Deus está preocupado com seu horário ou com sua situação, ore pela vaga de estacionamento. Lute para ser responsável, para sair de casa com antecedência, para se organizar, para você saber mais ou menos onde você pode estacionar. Não use a oração como desculpa para o seu pecado. Mas o fato é que todos nós pecamos. Às vezes a gente sai atrasado de casa, às vezes a gente é irresponsável, a gente está atrasado e a gente quer uma vaga. E eu acredito que Deus dá a vaga. Então, eu estou usando só esse exemplo. Às vezes Deus não dá a vaga, mas eu acho que Ele pode dar a vaga. Ore. Agora, biblicamente, é consistente a gente ter a expectativa de que nossos corações vão ser sensibilizados? Eu acredito que sim. A Bíblia fala que o trabalho do Espírito é nos santificar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses. Isso está aqui em João 16. O Espírito é santo porque Ele quer nos santificar, não porque Ele é santo. Deus também é santo. Por que não é Deus santo? Jesus é santo, é tão santo quanto o Espírito. Por que não foi o santo Jesus? Por que só o Espírito recebeu o santo junto com o Espírito? Não é porque o Espírito é mais santo do que Jesus ou do que Deus. É porque o trabalho do Espírito é nos santificar. Cada um das três figuras da Trindade tem uma função principal.
A função de Deus é o governar, é a soberania. A de Jesus foi vir e morrer por nós, foi seu sacrifício. O trabalho do Espírito é nos santificar. Então, vamos orar para os nossos corações estarem sensíveis para vermos nosso pecado? Sem dúvida. Vamos orar para que o Espírito faça o trabalho dele em nossas vidas? Sem dúvida. Toda vez que a gente ora por algo que a Bíblia já falou, que é o que deve acontecer, a gente está em sintonia com o que Deus quer que aconteça. Então você pode orar. Junto com orar, para que seu coração seja sensibilizado, confesse seus pecados. Porque se você ora, Deus me ajuda a ficar sensível, e você não confessa seus pecados, você está sendo ou enganado ou hipócrita. Porque o Espírito já falou, confessem seus pecados. Então se a gente não confessa pecado e está orando para o Espírito nos sensibilizar, aí tá difícil, né? Deus vai ter que fazer alguma outra coisa para fazer você acordar. Falou, por que você está esperando algo sobrenatural? Eu já mandei você ir confessar seus pecados consistentemente. Por que você não está fazendo? Por que você não está fazendo planos com os discípulos para você se arrepender dos seus pecados? Você está só orando, esperando que eu faça algo, mas é hora de você fazer algo. Deus pode estar dizendo para nós. Tem mais alguma pergunta sobre esse assunto? Bem, também são 10 horas, vamos encerrar então. Então semana que vem nós vamos concluir tudo isso, falando sobre profecias, nós vamos falar sobre a transmissão dos dons, e aí nós vamos concluir todo o assunto, tá bom? Muito obrigado.